pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui ao passeio da La Reforma e hoje eu vou no Museu de Antropologia que fica no Bosque de Chapultepec. Eu poderia ter ido de metrô, mas não, eu estou indo caminhando porque está perto do bairro que eu tô. O bairro que eu tô chama São Rafael e é perto do Passeio de la Reforma. No finalzinho do Passeio de la Reforma você já encontra o Bosque de Chapultepec, onde tem os museus, e inclusive o Museu de Antropologia fica do lado. E é um dos museus mais importantes do México. Ele recebe por ano 2 milhões de visitantes. 2 milhões de visitantes. O que muitas cidades do mundo não recebem. Muitos países, só o museu. E tá lotado aqui. Eles fecham como a Avenida Paulista, eles fecham aqui de domingo. As pistas ficam para as bicicletas e toda a parte da calçada fica para os pedestres. Tá tendo um protesto aqui. Um protesto aqui no Anjo da Independência. Tem bastante gente aqui. Vou mostrar pra vocês. É alguma coisa sobre feminismo, alguma coisa assim. Vou mostrar pra vocês. Olha, eles colocam um monte de coisa nos monumentos, tá vendo? Que é o Anjo da Independência. Então, voltando, né, pelo que eu fiquei sabendo ontem, eu fui pra balada e uma menina me falou que mataram uma moça aqui no México e não teve a investigação, meio que tá flopada porque estão achando que um policial tá envolvido no meio, uma pessoa bem grande da polícia. Então eu acho que a manifestação também é em decorrência disso. E é um caso assim que se tornou tão repercussão nacional como se fosse o da Marielle. Então aqui tem muito feminicídio, muito assédio sexual às mulheres. Inclusive o metrô, de 9 a cada 10 mulheres já falaram que foram assediadas no metrô daqui. E inclusive tem até vagão especial só para mulheres e crianças, que são os 2 primeiros do metrô. E aí se você é mulher e tiver com criança, você pode pedir a passagem, eles dão, aí tem um bloqueio. Mas é um absurdo, né? Ter vagão só pra mulher, porque eu acho que como se diz? É um remédio provisório. Mas eu acho que essa muleta não pode ficar sempre na sociedade, né? Um vagão só pra mulher, porque a mulher não pode usar um vagão com homens, porque ela é assediada. Então acho que a sociedade mexicana ainda vai ter que saber como tirar essa muleta, por exemplo, do meio de transporte. Porque isso é uma muleta provisória, né? É isso. Eu tô indo pro Museu de Antropologia. Eu vou mostrar um pouco pra vocês do meu percurso aqui no Passeio de la Reforma. Ó, eles fecham as pistas, aí só ficam as bicicletas. E aqui é bem largo, né? Como eu já tinha mostrado pra vocês. Fora a calçada que tem ali, ainda tem como esse passeio aqui, essa calçada pública, que eu adoro. Eu acho. Tô me sentindo na Avenida Paulista no domingo. Matando saudade da Paulista, só que na Passeio de la Reforma. O Anjo, ele fica mais ou menos nos 2/3 dessa avenida.
como eu tô em São Rafael, pra mim é perto. Não compensa nem pegar metrô, se bem que o metrô daqui é bem baratinho. Custa 5 pesos, que pra gente hoje dá o que? R$1,50. Se você compara com o metrô de São Paulo, que é quase R$5, não é nada. Aí tem os artistas de rua, tem o pessoal que vende artesanatos, né? As artesanias, como eles chamam. Tem muito arranha-céus, mas também é bem arborizado, sabe? Ó, tem flores aqui. Aí eles deixam os carros ali e essas pistas centrais ficam para as bicicletas. E o pessoal vem mesmo. A cidade tá cheia porque aqui depois da Páscoa ainda tem lugar que dá a semana depois da Páscoa para os funcionários ficarem em casa. Então ontem o metrô tava lotado. Eu fui com um amigo meu, tipo numa 25 de março que tem aqui. Tava lotado, o metrô tava lotado. A gente saiu, era meia-noite, os ônibus estavam lotados, ele não conseguiu. Então assim, a cidade é pulsa, sabe? É uma cidade grande. E aí as famílias vêm mesmo, traz os filhos, traz cachorro, traz papagaio, traz todo mundo. Aqui esse é o Museu Nacional de Antropologia. Tem essa entrada. Lógico, a bandeira do México, né? O brasão é oficial, que é a águia comendo a serpente no cacto. Que foi a visão que o povo mexica teve ali por volta de 1400 para se estabelecer onde eles se estabeleceram. Aí tem uma ponte. Da outra vez que eu vim, eu não entrei, foi porque eu tava sem grana mesmo, e estrangeiros pagavam. Eu acho que continua a mesma coisa. Mas para os cidadãos mexicanos, todos os museus aos domingos são gratuitos, tá? Vou entrar e depois eu falo para vocês se tem que pagar, se não tem que pagar. A maioria não deixa tirar foto, ou tem que pagar, e essas coisas. Então, gente, você pode tentar até passar sem pagar, mas se ele perceber que você é visitante, ele vai mandar você ir lá pro caixa e pagar 85 pesos, que é o que os estrangeiros pagam. Que tá escrito lá, caixa só para estrangeiros, para você pagar o ticket, tá? É isso. E tem esse pátio aqui interno. Aí é dividido por sala. Acho que essa daqui é a sala principal. Vou entrar nessa aqui. Olha isso, gente. Uma réplica aqui de um templo. Olha isso. Então eles usavam cores também, né? Verde, vermelho. Principalmente verde e vermelho. Impressionante, né? Como esses povos, pra mim é um mistério como esses povos conseguiam
eu tenho pra mim que eles tinham ajuda de algum povo gigante, porque não é possível que, em meio a tantas montanhas altas, eles conseguiam esculpir essas pedras tão perfeitamente. O que para alguns ufólogos demonstra a vida de extraterrestres. Mas assim, com certeza tem alguma coisa oculta na história para esses povos, porque eles eram baixinhos. Como eles conseguiam esculpir tão perfeitamente isso e levar até o topo de montanhas altíssimas, como aqui do México. Aqui ele tá falando da obsidiana, que eles começaram a utilizar em Teotihuacan para fazer talheres até, pontas de flechas. Como aqui cunhados, né? Fundas. É um mistério também como esse povo achava essas pedras semi-preciosas, né? Bem misterioso também. Aqui tem a pintura. Olha que legal. Isso daqui. A especialização artesanal. A especialização de artesanato é uma consequência da complexidade alcançada por uma cultura. Ao mesmo tempo, é uma atividade que permite manter hierarquias sociais. De caráter classista, a sociedade tolteca se valeu de complexos processos artesanais para abastecer-se de produtos e usos comuns e de luxo. Nossa, gente, tem bastante coisa para ver, viu? Vem preparados. Muita coisa. Olha isso, que impressionante. Atlante. A escultura de Atlante, o ícone da cultura tolteca, serviu como outras de igual magnitude e forma para sustentar o teto superior do edifício B do templo de... Nossa, difícil de falar o nome. Senhor das Estrelas e da Manhã. Se trata de uma representação idealizada do guerreiro tolteca. Com uma altura de 4,6 metros, está conformada por 4 seções, embalsamadas mediante a técnica de caixa e espiga. Os baixos níveis de Atlante permitem apreciar a sua rigidez e indumentária como o peitoral e a mariposa estilizada. Tocado das armas que portava com a lança de dardos. Porta de um bolão, o disco solar, localizado em sua costa baixa, característico dos guerreiros toltecas. Então tem mais ou menos... É enorme, 4,6 metros. Olha isso, que impressionante. E ali tem um pé de alguma que foi. Nossa, olha. Aqui tem outra aqui. Aqui tem mais outra. Isso é impressionante, né? Aqui tem uma representação de como talvez eles fizessem o transporte das bases. Eles dividiam em 4 e iam carregando.
Bom, aqui eu já entrei no pavilhão dos mexicas, que foram praticamente os últimos povos nativos antes da chegada dos espanhóis. Aí ali a datação, eles falam que é uma datação pós-clássica, de 1320 e pouco até 1521, com a chegada do Hernán Cortés e dos espanhóis aqui no México. E aí tá falando ali no quadro geral que eles se especializaram na arte da guerra, né? De jovens que eram recrutados para o combate, captura e sacrifícios de capturados e também de não capturados aos deuses. É praticamente essa a atividade principal dos mexicas, que aí sim são os povos mais próximos mesmo, que deram a mistura com os espanhóis e estão aí na base do povo mexicano. Você vê que os trabalhos já se tornam um pouco mais detalhistas, né? Aqui tem a pantera. Os mexicas realizaram surpreendentes imitações da arte e da arquitetura que prevaleceu na antiga Tula. Exemplo disso é um grupo de esculturas que se encontrou associado às escalinatas de um edifício pré-hispânico que estava de frente ao Templo Maior, entre as quais estavam as lápides e representações de rostos de personagens e de felinos rugindo. Possivelmente estiveram empedradas em muros deste edifício. Olha isso. Interessante, mas dá medo, né? Pensou dormir do lado disso, credo? Dá um medinho. Mas é impressionante, né? Aqui parece que é caiu, ó, porque ali tem a representação do tênis. Tá vendo? Sacerdotes. Olha essa pedra toda trabalhada, contando uma história. Pedra de Tizoc. Graças a um pequeno glifo, o nome em forma de perna ao lado esquerdo do personagem com que é tocado, mas em elaborado, se sabe que a pedra se associa a Tizoc, governante do México Tenochtitlan. Eles tinham glifos próprios, e aí por causa disso aqui eles conseguiram, por causa desse detalhe, eles conseguiram distinguir de quem se tratava. Ó, isso daqui me intriga, porque essas figuras parecem bastante com aquelas figuras utilizadas na Idade Média, nas igrejas góticas. Até aquela figura que aparece no Corcunda de Notre Dame, no desenho da Disney. Será que tem alguma relação? Será que são as mesmas criaturas que estão nas igrejas católicas góticas, com algum tipo de variação? Mistérios do mundo antigo. Ali tem uma representação de como era o Império México Tenochtitlan. Ele foi fundado no meio do lago, tá bem? E tinha as passagens. Inclusive essa passagem eles pegaram os espanhóis na chamada Noite Triste, no meio dessas passagens aqui. Eles encurralaram os espanhóis
mas é a capital mesmo. Essa parte desse templo aqui, ó, é dessa maquete aqui. E esse é o templo maior que eu visitei e eu mostrei para vocês. E aqui está o complexo de templos que se localizava ali no meio aqui, ó. E aqui eram as 4 regiões da cidade que eles dividiam entre os 2 deuses. Aqui eles estão explicando essa pedra do sol que foi descoberta. Olha isso, que impressionante o trabalho. Aí o pessoal vem aqui para tirar foto. E aqui ele está explicando o que é. Que é um monumento histórico que, por excelência, identifica os mexicas a Pedra do Sol, descoberta em dezembro de 1790 na Praça Maior da capital da Nova Espanha. Seu conteúdo simbólico em que se advertem os nomes dos dias dos sóis cosmogônicos. Se chamou injustificadamente calendário asteca. Se trata de um grande altar de sacrifício gladiatório conhecido como Tamalacatala, que não foi concluído devido à profunda ruptura, acho que é redondeza, sei lá, por parte de um dos lados até o centro da peça por parte posterior. Seguramente, apesar de la fatura, deveria ser utilizado a propósito de sustentar a luta dos guerreiros na cerimônia de Tlacaxiquitlhuatl. Olha que legal. Bonecos assim, como que no mercado. Como era o mercado da cidade. No. ¿Qué es entonces? Ah, ¿Y de todo eso también? Muito legal, olha os detalhes. Olha os detalhes. Que coisa impressionante. Aqui eles estão explicando que o ciclo deles durava mais ou menos 52 anos. Aí eles faziam um ritual, uma cerimônia ritualística, que eles queimavam ali. Que é a pedra do ritual. Aí eles queimavam cana para celebrar esse ciclo que se encerrava 52 anos. A época que compreende o período de 100 a.C. a 200 depois de Cristo, característica por la expansão zapoteca através das conquistas militares. Outra estratégia para dominar os vales centrais foram as alianças com populações como Abasolo, Tomaltepec e Iagul.
Um terceiro mecanismo se constitui em integrar o território mediante conceitos ideológicos e religiosos. Monte Alban foi a capital de um estado e suas principais cidades satélites se localizaram estrategicamente para vigiar as zonas que o rodeavam. Assim, São José de Magote e o centro do reitor de Atla, Taiensu e Tlacolula, e Chulapan em Simatlan, Zismatlan. Os nomes são um pouco difíceis de pronunciar. Olha isso, os detalhes. Que impressionante. Olha esse trabalho. Aqui é tudo de tranças, de trançado. Olha essas joias. Bonito. Nossa, impressionante, né? Eu acho essa parte do Monte Alban, o 1, o 2 e o 3 o 3 principalmente tão interessante quanto o México Tenochtitlan, que tem mais ou menos uma noção de como era o Monte Alban nesses períodos. Aqui tem uma maquete. E quando eu estive em Monte Alban, vocês percebem muito esse tipo de estrutura de baixo relevo, tá vendo? Tem uma maquete. Essa parte aqui é a parte dos códices, que eu vou até alguns estudiosos da Nova Espanha fizeram para registrar os glifos. Aí tem vários, mas o mais famoso é o florentino, que eles acharam numa biblioteca da Suécia. Aquela ali é uma cabeça tolteca. Eles faziam essas cabeças gigantes. Inclusive elas foram encontradas no começo do século, no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Olha, gente, quando vocês vierem, vocês venham com o pé preparado, porque tem muita coisa, é muito grande. Então, assim, para ver tudo mesmo, eu acho que vocês vão demorar umas 10 horas.
pra parar, pra ler e tal. Assim, tô fazendo um pouco porque cansa, né? Pra ser sincero, o pé cansa. Aí tá falando das cabeças que eram encontradas. Essas cabeças gigantes. Olha, parece o Buda, né? E aquelas deidades da Ásia, não parece? Intrigante. Uma coisa não está, as coisas não estão tão separadas quanto nós imaginamos. Os Olmecas otorgaram uma importância fundamental à cabeça. Seus trabalhos de pedra criaram traços faciais reais e com eles produziram cabeças monumentais de líderes políticos e espirituais. Because I'm happy. Ai, tem que descansar um pouco minhas pernas, gente. Porque olha, bastante coisa aqui pra ver. Cansado. Esse pavilhão, pavilhão dedicado aos maias, que tem indícios deles desde 2000 a.C. Os maias ficam localizados mais ao sudoeste e até Guatemala ali. Na Guatemala também. E eles foram os que mais tiveram glifos, tá vendo? Por sua criatividade artística e científica, uma das mais notáveis e complexas do mundo mesoamericano. Eles conseguiram estabelecer-se em um meio ambiente diverso, composto por mesmo altas zonas montanhosas e por regiões selvagens, extensos litorais, variedade natural, que marcou uma cultura igualmente multifacetada que ainda hoje nos assombra. Uma região que ficou muito eles mais tiveram presença, mais marcaram foi o estado de Yucatán, que é uma península. Que tem uma linha histórica dos períodos.
que ele está falando um pouco do mito da criação do mundo maia.